Olá pessoal, tudo bem? Com vocês estamos na série de estudos Encontro com a Vida aqui no canal. Deixe o seu comentário e deixe seu like. Compartilhe para seus amigos e vamos aumentar essa família aqui no nosso canal. O tema de hoje é Encontro com a Vida. Sentado à mesa de jantar, um senhor lia, em voz alta, uma carta que recebera de seu amigo. E assim a doença de João foi se agravando, até que os médicos admitiram que nada mais podia ser feito. E como era de se esperar, sua morte foi inevitável. Paizinho, interrompeu a pequena, que quer dizer morte, tenha feito perguntas como estas: que é a morte? Que acontece com os que vão à sepultura? Muitos cristãos creem que os mortos não estão realmente mortos, que vão ao céu, inferno, ou a algum lugar intermediário. Essa também é a crença dos maometanos, e de milhares de pagãos. Outros afirmam que a morte é o início de tudo para sempre. Anos atrás, alguns sacerdotes e dirigentes de igrejas reuniram-se para provar que a alma é imortal. Descreveram, por horas, o estado da alma, de uma forma poética, até romântica. Porém, durante essa longa exposição, nenhuma única vez usaram algum texto das Escrituras para provar suas teorias. Senhores, disse alguém finalmente, por que não usam a Bíblia para provar o que acabam de afirmar? Por que filosofar sobre certos assuntos e deixar de lado o que a palavra de Deus ensina? As ideias humanas não são autorizadas. Se desejamos conhecer a verdade acerca da morte, temos de ir em busca daquele que provou a morte e tornou a viver. Jesus Cristo, nosso Senhor, por quem também foram criadas todas as coisas. Como foi criado o homem? Mortal ou imortal? Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Gênesis capítulo 2 verso 7. O homem, de acordo com a ciência e a Bíblia, é composto dos elementos que encontramos na terra: oxigênio, fósforo, cloro, flúor, cálcio, ferro, magnésio, potássio. Mas, se juntássemos todos esses elementos nas devidas proporções, pensando obter em resultado um homem, não seríamos bem-sucedidos. Por quê? Faltar-lhe-ia algo mais, algo que só Deus pode dar. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Gênesis 2, 7. Notemos bem, a Bíblia não diz que o homem recebeu uma alma, mas dia que passou a ser alma vivente. A vida brotou de Deus e passou para o corpo sem vida do homem, e ele se tornou um ser vivente. De acordo com Gênesis 2, 7, poderíamos escrever: pó da terra, corpo sem vida, mais fôlego da vida, sopro de Deus, igual a uma vivente ser vivo. O homem agora tem um corpo, inteligência, mente para raciocinar, consciência e vontade. Tem personalidade e caráter. É uma pessoa. Enquanto ele tiver esse fôlego da vida, é uma alma vivente. E Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2, 16 e 17. Este mandamento era um ponto de prova. E era uma prova fácil. Mas o homem falhou nessa pequena prova, dando crédito às palavras de Satanás. É certo que não morrereis. Gênesis 3, 4. Deus não criou o homem imortal, mas candidato à imortalidade que lhe seria conferida após a prova de obediência. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5, 12. Por causa do pecado o homem ficou sujeito à morte. Logo após terem desobedecido a Deus, Adão e Eva foram expulsos do paraíso. Deus disse: para que não estenda a mão, tome também da árvore da vida e coma, e viva eternamente. Gênesis 3, 23 e 24. O fruto da árvore da vida tinha a virtude, sob Deus, de perpetuar a vida. E Deus não queria pecadores imortais. Então o que é a morte? A morte é o contrário da vida, é a cessação da vida. Expliquemos assim: alma vivente, ser vivo, fôlego da vida, sopro de Deus, igual pó da terra, corpo sem vida. A Bíblia diz: e o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Eclesiastes 12, 7. A palavra espírito, usada neste verso, é traduzida como fôlego da vida em Eclesiastes 3, 19. Ela vem da palavra hebraica ruach, que quer dizer alento, fôlego, respiração. Quando a energia vital de Deus não age mais no organismo humano, este morre.
Seu sistema nervoso e sua mente não funcionam mais. Aquele que em vida era um ser humano, uma alma vivente, na morte não é mais que um cadáver. O corpo volta ao pó e o fôlego da vida retorna a Deus. O Criador apenas retira do homem a vida que lhe havia sido emprestada ao nascer. Ilustração. Tomemos uma lâmpada perfeita, pronta para iluminar. Quando a eletricidade, energia, passa através dela, produz luz. Desliguemos a corrente. O que acontece? A lâmpada se apaga, pois ela não tem luz própria. Para onde foi a luz? Apagou-se. Não existe mais. A energia voltou à usina geradora. O homem é como a lâmpada. Ele precisa de energia divina, o fôlego da vida, para torná-lo alma, pessoa, vivente. Se essa energia é cortada, ele morre e a luz se apaga. A alma vivente perece e não existe mais. O cérebro, a inteligência não fazem mais parte dele, assim como a luz não faz mais parte da lâmpada, extinguiu-se. O princípio luminoso da vida voltou à grande usina geradora que é Deus. Morrendo, extingue-se a alma vivente, isto é, o ser humano, sua inteligência. Disse Deus: a alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18:4. As escrituras empregam a palavra alma, pessoa, vida, várias centenas de vezes. Mas em nenhuma delas é a alma chamada imortal. A palavra imortal ocorre nas escrituras uma só vez, e nesse caso é aplicada a Deus. 1 Timóteo 1:17. A ideia de possuir o homem uma entidade espiritual que não morre, alma imortal, é estranha às escrituras. Ela provém da filosofia dos antigos gregos. Quanto sabem os mortos? Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. O amor, o ódio e a inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Eclesiastes 9:5 e 6. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Salmo 115:17. Se os mortos estivessem no céu, certamente louvariam a Deus. Mas este texto declara que eles partiram para o silêncio. Não sabem o que acontece com seus próprios filhos. Os seus filhos recebem honras, ele não sabe. São humilhados, e ele não percebe. Jó 14:21. Quando Jesus ressuscitou ao terceiro dia, disse a Maria: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. João 20:17. Ele morreu, seu corpo ficou descansando na sepultura. Ele próprio comparou a morte ao sono. Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. João 11:11. Lázaro já havia morrido. Na Bíblia, a morte é chamada sono 54 vezes. A morte é um sono sem sonhos, no qual não temos consciência de nada. Esquecer-se-á Deus dos mortos. Na sepultura de Lázaro, Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11:25. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. João 5:28 e 29. Os mortos voltarão à existência mediante a ressurreição. A ressurreição é uma nova criação do homem. Se não houvesse ressurreição, não haveria esperança para os mortos. A Escritura diz: porque, se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E os que dormiram em Cristo pereceram. 1 Coríntios 15:16 a 18. A ressurreição dos justos dá-se-á por ocasião da segunda vinda de Cristo. O apóstolo Paulo escreveu: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. 2 Tessalonicenses 4:13 16 e 18. Esta é a esperança e o consolo do cristão em face da morte, quando receberá o homem o dom da imortalidade. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. 1 Coríntios 15:52 e 53.
Na segunda vinda de Cristo os justos, tanto os que estiverem vivos como os que hão de ressuscitar, receberão o almejado bem da imortalidade. O corpo mortal será revestido da imortalidade. O homem agora não é imortal. Pela fé poderá obtê-la, através do Filho de Deus, no seu segundo aparecimento, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho segundo Timóteo 1:10. Aquele que tem o Filho, tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. 1 João 5:12. O Senhor Jesus é o autor da vida. A Escritura diz que a vida estava nele. João 1:4. Ele é também o Salvador do homem. Tem o poder de renovar espiritualmente a vida do pecador, se este escolher o caminho da vida, escolher servir ao Senhor. Que encontro maravilhoso este, encontro com a vida! E só Ele tem poder de tornar a sua vida imortal quando vier pela segunda vez, com poder e grande glória. Prezado leitor, é Jesus o seu Salvador pessoal. Se não, aceite-o hoje, e aguarde a eternidade na companhia dele e de todos os remidos. Opiniões de influentes líderes cristãos quanto à imortalidade do homem. O Dr. Eduardo Becher, teólogo congregacionalista, diretor do Illinois College. Ela, a Bíblia, não reconhece, antes nega expressamente a natural e inerente imortalidade da alma. Assegura-nos que só Deus possui a imortalidade. 1 Timóteo 6:16. Martinho Lutero. Assim como alguém que dorme e chega amanhã inesperadamente, quando acorda, sem saber o que lhe aconteceu, assim nós nos ergueremos no último dia sem saber como chegamos à morte, como passamos por ela. Nós dormiremos até que ele venha e bata na pequena sepultura e diga: Doutor Martinho, levanta-te. Então eu me erguerei num momento e serei feliz com ele para sempre. Citado pelo Dr. Cantoni em A Esperança Cristã, página 37. O Dr. George Dana Boardman, pastor da Primeira Igreja Batista de Filadélfia. Nenhuma única passagem das Escrituras, do Gênesis ao Apocalipse, ensina, tanto quanto eu saiba, a doutrina da natural imortalidade do homem. O Dr. William Temple, primaz da Igreja da Inglaterra. O homem não é imortal por natureza ou por direito, mas é capaz de alcançar imortalidade, sendo-lhe oferecidas a ressurreição dos mortos e a vida eterna se ele as receber de Deus, sob as condições por Deus estabelecidas. O professor Dodd, da Universidade de Cambridge. Não há imortalidade inata na Bíblia. O professor Paul Tillich, da Universidade de Harvard. A imortalidade natural não é doutrina cristã. Ficamos por hoje aqui, mas na próxima voltaremos. Um forte abraço para todos.